tem dons de Deus, tem até poder de Deus, mas não tem a presença. Isso que mais nós precisamos, da presença de Deus. O que traz a presença de Deus? União. Isenção de discórdia. Para os que gostam da paz. Execução da paz. Para os que gostam da paz. Então, somente vocês estão compreendendo que é muito diferente. Dons que expulsam demônios, Jesus ora, Jesus cura enfermos, e a pessoa vive longe da presença de Deus. Precisamos compreender ou não? Amém. A gente pensa que está indo para frente, está voltando atrás. Por isso que é preciso ensinamento, com razão, na própria palavra de Deus, para que não confundamos uma coisa com a outra. Quero aqui convidar minha esposa, como sempre, fazer sua parte, e que a pouco iremos a meditar nesta palavra de Cristo, Senhor da Glória. E também o ensinamento é um remédio suficiente para a mente, contra a ansiedade, contra a depressão, que são irmãs gêmeas legítimas, e outros tipos de coisas que afetam a nossa parte mental. Vamos ouvir. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Igreja, vamos glorificá-lo ao nome do Senhor com o louvor 127 da canção. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer
e a gente ser disperso. Imagina um servo, uma serva de Deus que tem seus filhos, seus parentes que ainda não conhecem a Cristo. Nós temos que se rasgar diante de Deus. Testemunhar para que o Senhor vai alcançar aquela vida. Imagina aqueles que não conhecem a palavra, não tem ninguém para orar por eles. Vai ser uma igreja na terra. O Senhor deixou uma igreja, um exército, para que a igreja venha orar por todos os homens da face da terra. Orar por todos. Ele não diz é todos os necessitados. Tem pessoas que pensam que o necessitado é aquele que não tem onde morar. É aquele que dá tantos necessitados que mora numa mansão, nos palácios. Mas eu conheço a palavra, eu não conheço Deus, o vivo que eu conheço e tu conheces. E nós temos que orar por eles, por aqueles que estão lá, achando que o seu ouro, a sua prata é tudo. Mas o único que salva é Cristo Jesus, o seu sangue que derramou naquela cruz. Então, enquanto o homem e a mulher for soberbo e não reconhecer Cristo, vai ver esse mundo de horror que estamos vivendo. Onde a família não tem mais poder sobre os seus filhos. É tão difícil hoje, igreja, na terra. É muito difícil viver na terra, está difícil mesmo. Só quem não vê, olha e sabe que está difícil. A falta de temor, de respeito entre as famílias, né? Imagina. Mas ainda tem uma igreja que clama. Nessa manhã fazemos uma oração pelos missionários, né? Aqueles que saíram evangelizar. Hoje é o último dia do mês, sempre no último domingo, e sempre os servos de Deus estão no trabalho de evangelização. A minha igreja de manhã foi evangelizar, eu não fui, que eu vim acompanhar meu esposo, mas os servos de Deus estão lá fazendo a obra do Senhor. E a gente tem que orar pelos missionários, pastores, evangelistas, aqueles que levam a palavra do Senhor aos caídos, perdidos, que não têm esperança. Que temos um Deus que ouve, ainda ouve oração. E Ele lá do seu trono se levanta para levantar o caído, perdido. Aleluia. E orar pela nossa família, sempre orar. Orar pela igreja de Cristo, por todos os seus servos e servas, pelas missionárias das missões ali distantes, homens e mulheres que não podem mais falar do amor de Cristo, porque são presos em praça pública, são humilhados. Então, estamos nesse mundo, e aqui no Brasil, muitas pessoas pensam que é diferente. Tem lugares aí que você também não pode levar a palavra, porque são chicoteados, são humilhados, até jovens das escolas são presos. É que muitas pessoas não sabem o que acontece, mas ainda temos um Deus Santo que tudo vê e tudo sabe, e pode reverter a situação. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja. E nessa manhã, meu Pai, estamos te pedindo perdão pela nossas misérias, porque somos falhos diante do Senhor. Mas estamos aqui, Jesus amado, para te pedir misericórdia. Por aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, por aqueles que são distantes, aqueles pobres miseráveis, Senhor, que estão orando por sonhos, Senhor. Oh, Pai amado, eles acham que são ricos, são sim milionários, Senhor, das coisas daqui da terra, mas não conhece o Senhor. Não tem a tua presença. Ah, Pai, vai de encontro aquele homem, aquela mulher, Senhor, aquele empresário, que eles querem saber. Ao sabor, quer conhecer a Cristo, quer ser perdoado por Ele, quer saber que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. E o ouro e a prata desse mundo nada pode fazer por nós. Ah, Pai amado, mas o Senhor é quem cura, quem liberta, quem faz a obra. Vai de encontro essa vida dessa manhã. E aqueles que estão nos casebre, aqueles que estão na rua. Meu Pai, meu Deus, eu também te peço por todas as nações. Visita nessa manhã. Os seus servos que fazem trabalho de evangelização do missionário. Meu Deus, eu te apresento a tua igreja. Ao exército da terra, que na hora que busca pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença. Venha nos envolver no teu amor, no teu amor santo, verdadeiro. Venha ajudar-nos a permanecer, Papai amado, esse dia na nação. Deus bendito, Deus poderoso.
Santo, para que nós saímos daqui regozijando e abençoa todos os leitos, aflitos, desesperados, que seu nome tem numa CTI, meu Pai, as crianças, os jovens, ou aqueles que estão aprisionados nas prisões, Senhor, vai de encontro, salvando e libertando. Jesus, que eu te peço e desde já te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Ele. Nós ouvimos o irmão Marcos, apelidado por Coco. Ele é especial, mas por isso Deus desprezou e não despreza ninguém. Não sabe discriminar, não inclina para falar polícia, falar às vezes palavrões, mas Deus, Ele honra todos, não é? De uma maneira toda especial. O sentido dele está voltado para onde? Para a oração, para Deus. Isso nos alegra muito. O nome do Senhor é sempre glorificado. Então vamos à palavra de Deus, fazer uma revisão da mesma palavra que foi mencionada no outro domingo, sobre a bênção consagratória de Cristo, direcionada a todos que recebem a sua boa palavra. Desde aquele primeiro momento, e por que nós estamos glorificando a Ele, com base no sacrifício dele, nesta bênção sacerdotal que Ele nos abençoou. Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Abramos aqui as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! Aleluia! Palavra de Deus é a doutrina mais avivada que existe na Bíblia Sagrada. É a doutrina ensinada por Cristo na prática, na teoria e na prática. É o ministério do ensino. Todas as vezes que Jesus ia pregar, o que ele fazia primeiro? Ele não montou o ministério de cura divina fisicamente, ele ensinava. Depois da oração, ele ensinava. Depois que ele ensinava, ele fazia bem a todos, curando a todos. Os que tinham fé, claro que sim, a Bíblia nos mostra nos contexto a palavra. Mas a base principal do Evangelho, em todos os momentos, é aplicar o ministério do ensinamento, é o que Jesus fez. Não sei se vocês já leram, se não leram, que Jesus Cristo, Senhor da glória, sempre ele pregava sentado. Sabia? Pregava para uma pessoa ou para uma grande multidão. Porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E ele estava sentado na presença de quem? Na presença do Pai. Então, ele, sendo ele igual ao Pai, mas no momento da renúncia, trazendo para a terra esse ministério do Evangelho de fraqueza, isto é, Deus em forma de gente, parecido com gente, falando com a gente fraca, somos nós. Mas ele estava ali a fim de transmitir o que estava recebendo do alto.
E no capítulo 17 desse Evangelho de João, e também no versículo 17, vamos que diz a palavra de Deus. Encontraram? Amém. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Graças a Ele, Senhor. Já podemos ler? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pode sentar que nós já vamos para a nossa meditação e palavra de Deus. Esse texto merece palmas com bem ênfase, porque não ter essa Bíblia Sagrada, como nós sabemos, nós estamos falando desse texto, é um livro de toda confiança, é mais do que autoconfiança, de toda confiança, é inerrante, e é um livro de toda aceitação. Jesus estava na iniciação da cruz, estava no caminho da crucificação, e ele faz esta oração, conhecido na própria Bíblia como a oração sacerdotal. Sabe o que é oração sacerdotal? É aquela oração que a pessoa vai diretamente a Deus. Está compreendendo? Então nós temos o direito de fazer oração sacerdotal. Por isso que vamos aprender, não é? Quem ora diretamente a Deus? Por que oramos diretamente, já falando diretamente com Ele? Por causa da graduação que a nós é dada, irmãos. Não é simplesmente, por isso quando oramos a Deus, devemos orar com convicção e crença, porque essa possibilidade que temos hoje, ela é ensinada por Cristo na prática. Então, Cristo elevou direta na oração, diretamente ao Pai. Por isso que é dado um título sacerdote somente àqueles que levam diretamente a Deus em oração. Porque a oração vai diretamente a Deus. Porque aí é o sinal que a pessoa tem o Espírito de Deus na vida. E ela tem essa liberdade de chegar diretamente ao trono da graça, ou seja, o trono que Deus dá os presentes. E Cristo, como exemplo, ele fez esta oração referente à comunicação, à convivência com a palavra de Deus, escrita aqui no papel e escrito também em nossos corações. É o trabalho completo da obra de Deus. Não sei se os irmãos já observaram, os irmãos, que nesta oração ela é dividida em 3 partes. Esta oração do capítulo 17 do Evangelho de João, ela divide-se em 3 partes. Primeira parte da oração, a primeira sessão desta oração está no capítulo 17, verso 1 ao 6. Cristo ora especialmente para ele, denotando ao Pai a obra que o Pai deu a fazer a ele, a finalidade da obra, mas aí ele pede a restituição da glória. Ele tinha esvaziado-se da glória, como disse os profetas, disseram os profetas, Isaías faz menção e os outros profetas também concordam que ele nasceria e o seu nome seria Deus conosco. Não é isso? Deus, só que agora não é o contrário, mas agora é nós com Deus e Deus conosco. Antes era Deus conosco, era Deus em forma de homem. Quando foi Jesus ressuscitou
o filho da viúva de Naim, era Deus conosco, Deus com eles. Mas ali a palavra nos diz que ninguém sabia que era Deus. Ah, que diferença! Ninguém sabia que era Deus conosco, porque a questionamento é aquele, que um grande profeta se levantou dentre nós e Deus edificou o seu povo, mas não sabia quem era o profeta. Faltava o que na vida das pessoas? Inauguração da graça no reino. Para saber. Tem um grande profeta, ou seja, Deus edificou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus edificou o seu povo. Mas quem é esse grande profeta? Não sei. Na época. Ele dizia, não sei. Então, não conhecia Deus conosco, mas as pessoas não conheciam. Agora que as pessoas só veio a conhecer a Deus quando veio o Espírito Santo, agora é nós com Deus, Deus conosco. É um trabalho bem encaixado. Quando Jesus andou sobre o mar, houve censura. Quem é esse que até o mar Senhor lhe obedece? Sabemos. Quer dizer, colocava Jesus como apenas um a mais, um profeta. E essa época, ela foi continuando até o dia em que o reino de Deus veio sobre nós. Sabe o dia que o reino de Deus veio sobre nós? Quem sabe? Foi no dia de Pentecostes. Aí o reino dos céus foi inaugurado em nossos corações. Quando lemos um texto como esse, Deus já nos deu a interpretação, tanto para quem está transmitindo e também os que estão ouvindo, recebendo. Por causa do quê? Do Espírito Santo que está em nós. E precisamos muito bem ser bem aumentados sobre o valor que traz o Espírito Santo a nós, relacionado com o trabalho de Cristo no sentido geral. Igual nós lemos aqui, já não é diferente, já não é igual à época da ressurreição da viúva de Naim, a época que Jesus andou por cima do mar, e assim por diante. Agora é diferente, porque nós estamos convivendo com esta palavra em dois significados. A palavra de Deus escrita no papel e a palavra de Deus escrita dentro dos nossos, aí nós passamos a sermos atraídos por esta palavra. Por isso que ocorre o perigo da pessoa receber a graça de Deus e não valorizar quanto ela é suficiente para nos beneficiar. A Bíblia fala muito disso, não receber a graça de Deus em vão. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 na sequência. É perigoso, porque não valoriza a palavra. Agora, quando a pessoa dá ouvidos à palavra, crê na palavra, tem desejo de ser beneficiado, para ser beneficiado pela palavra, ela é totalmente abastecida por esta mesma palavra. Agora, analisando esse versículo, Jesus na onisciência, já para a crucificação, nesse texto do capítulo 17 de João, com este referindo, Jesus faz esta oração, mas em 3 sessões. 3 sessões. Quais 3? Repetindo novamente o mesmo assunto que é importante. Do versículo 1 até o 6, ele ora por ele mesmo, pedindo a restituição da glória, novamente.
como eu já tive comentando, que ele saiu da glória, a glória que tinha com ele mesmo, com o Pai, antes que o mundo adâmico existisse. Já existia a glória iluminada pela própria luz divina, além da luz do sol. É aquela glória que ele está falando. Pediu, e a nossa alegria é porque nós sabemos que tudo que Jesus pediu, ele foi ouvido pelo Pai. É a nossa segurança plena. Ainda aquilo que ele fez, aquilo que ele orou, que ele pediu, foi aceito. Devido a ele ser o único que venceu todos os obstáculos, do princípio até o fim do seu ministério. Mas dos versículos 16, versículo 7, até o versículo 19, ele ora pelos discípulos e pediu ao Pai que o santificasse na verdade, a palavra é a verdade. Só que depois que ele ora para si mesmo, ele ora para os discípulos, agora ele apresenta a nós com a mesma finalidade. No versículo 20, ele diz, não rogo somente por esses, mas também por aqueles, diz aqui a palavra de Deus, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim que enviaste a mim. Diz aqui a palavra de Deus, porque crê em mim. Agora analise bem a palavra oração por ele, a oração pelos discípulos e agora a oração por todos nós. Estão compreendendo? Por que eu estou perguntando uma vez e outra? Se estão compreendendo? Porque hoje, nos dias atuais, é tanto tipo de sacrifício para alcançar uma finalidade, sendo que já foi feito tudo que foi necessário. Não tem mais sacrifício a fazer, a não ser a produção do fruto digno de arrependimento e ser beneficiados, sentir seguros pelo sangue de Jesus, o sacrifício dele, feito lá na cruz do Calvário. Então, ele nos incluiu na oração que ele mesmo fez diretamente ao Pai, chamada oração consagratória e executada por meio de um homem sacerdote. Jesus vai do que sacerdote, é sumo sacerdote, é superior a todo sacerdote que já houve. Agora, quando vem o Espírito de Deus em nós, ouvimos a palavra e cremos nela, o que acontece? Aí a santificação, através da oração de Cristo e a nossa aceitação desta oração, essa santificação, ela está presente. No momento. Por quê? Porque ele nos isentou-se de projetos solenes para o dia de amanhã. Então, trazendo a oração para dentro de nós, ou seja, o Senhor da Glória nos recomendou a Deus que nos fosse santificados na verdade. E a palavra é a verdade, então ela vive com a pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a igreja não são as quatro paredes. Quem são a igreja? Por que nós somos a igreja? Porque as quatro paredes foram feitas por mãos humanas, mas nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Glória a Deus! Nós somos obra-prima das mãos dele. E ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em templos feitos pelas mãos dele mesmo. E somos nós. E esta habitação, ela é constante. Por que é constante? Porque nós precisamos, ele sabe que nós precisamos da manutenção constante. Às vezes você pede a Deus uma bênção tão pequena e ele dá todas as que necessita. Às vezes você pede bem pouco e ele dá muito, tudo que precisa. Fazer uma comparação. A pessoa, ela vive trabalhando, depois ela pede a Deus o carro. Aí Deus dá o carro
a casa e a garagem e a carta de habilitação. Mas a pessoa pediu só o carro, você está compreendendo? Uma colocação sobre assim, por diante. Quando a pessoa aceita Cristo, ele diz assim: eu bebê, Senhor, eu quero ser salvo, te aceito. Então, só com essas palavras, como ele já está incluído na verdade, a pessoa já está desejando ser santificado na palavra, que é a verdade. Então, junto com a salvação, vem o selo do batismo do Espírito Santo, vem uma comissão de anjos, que a Bíblia não menciona a quantidade, sem a pessoa pedir. Por isso que às vezes quando a pessoa não entende, ela ora, Senhor, manda o teu anjo, manda o teu anjo. Só que a palavra ensina o contrário. No momento que a pessoa aceita Cristo, vem juntamente com a aceitação como presente a graça que santifica a pessoa. Santificar quer dizer separar. Então ele pede. Aí já vem a verdade. A verdade ela é uma palavra completa. Os que lhe congradam recebem a palavra. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. E ora, junto com essa palavra verdade, vem o batismo do Espírito Santo imediatamente. Sabia? Vem a comissão de anjos. Só não vem as bênçãos materiais, porque ela é independente da salvação. As bênçãos materiais já vivem com a pessoa. Ela se alimenta, tem o seu pão de cada dia, e assim por diante. Essas bênçãos, elas já atuam antes da aceitação. Agora, depois da aceitação, a maior bênção de todas é o selo da promessa, com o Espírito Santo. E é uma realidade. Vocês estão compreendendo? Por que eu já estou comentando, e é bom comentar, orientar? Eu já vi pessoas dizer assim: eu recebi Jesus e não sou batizado com o Espírito Santo. Não existe isso. E eu creio que muitos falam, não são poucos, não. Por quê? Aceitou, ouviu alguém falar, mas ela mesma, a pessoa mesma, ela mesma não teve uma instrução referente à interpretação correta da palavra de Deus. Nós vamos analisar isso aqui no capítulo, esse ocorrido, no capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. Se os irmãos quiserem ler juntos, as irmãs, podem abrir as nossas Bíblias, palavra de Deus, de uma maneira toda satisfatória. Hebreus não, é Efésios, tá bom? Desculpe. É a Epístola aos Efésios. Os irmãos compreenderam como é importante você ter conhecimento das coisas. Quando você erra, você descobre que errou e tem momentos para reconciliar, consertar o erro. Avalie bem. Aqui é Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Encontraram a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Tem um irmão que queira ler, ou irmão, ou eu mesmo leio a palavra de Deus. Tem alguém que possa ler? Pode ler, João. Se você gosta de ler, não quer? Leia, tão bonito, leia. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Quer ler? Vocês? Vamos analisar então. Adiantando aqui a palavra, né? No qual também vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, teve nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da... Então não deve inverter. Se inverter, distorce o sentido. Versículo 13.
tendo ouvido o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então não existe alguém aceitar Cristo e não receber, não estar convivendo com o Espírito Santo, está presente. Essa aí é a sequência, o contexto de João 17, versículo 17. E a pessoa santifica na verdade. A verdade, o Espírito Santo é a verdade, é a palavra. A palavra que nos santifica, que é conhecido também no capítulo 14 do Evangelho de João, como aquele que nos separa do pecado e também nos consola nos momentos de divergências e tristezas, que somos humanos, passamos sempre por isso também. Então o Espírito Santo, ele nos consola e nos cela. Nos cela. E o versículo 14 diz a palavra de Deus, né? O qual, diz aqui a palavra de Deus, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, diz aqui a palavra de Deus. Então é o penhor, é o que Jesus está falando naquele versículo, para que a pessoa aceita Cristo e não tem voando. Eu aceitei, mas não recebi o Espírito Santo. Não tem conexão bíblica em lugar nenhum. A verdade é a palavra que vem suficientemente nos segurando, nos satisfazendo agora com uma alegria suprema. Uma alegria que mesmo a mente querido, problemas familiares, problemas pessoais, assim por diante, social, não suporta esta alegria, porque ela é a alegria que marca a santificação por meio da palavra. A alegria da salvação. Analise bem. Olha, no momento que a pessoa ela creu na palavra, ela é incluída na oração sacerdotal. Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote, nos apresenta em oração, aí vem o Espírito de Deus fazer com que nós cremos. Aleluia! E quando você vai crendo na palavra, o que é que sucede na vida? Vai crescendo em justiça. Aleluia! Vai crescendo em justiça e vai vivendo pela fé, mas como justo. É lindo a palavra. Nas pesquisas mostram que afasta desvio de pessoas que aceitam Cristo, um número muito grande, enorme. Mas, se não ouvir a palavra, e não compreender ou não dedicar, corre esse perigo, que é a dúvida. Na época, uns anos atrás, feitas as pesquisas, hoje também deve se faz, que há cerca de mais de 90% de perda de crente, é muito grande o número. Não quer dizer que isso seja somente porque falta de ensinamento, mas a maior parte é por falta de ensinamento. Muitas vezes é uma realidade nisso. Então, aí vemos a providência de Deus. Então a pessoa recebe Cristo, aí ela já tem um título completo, a verdade. Então ela é santificada através da palavra, da verdade. A palavra é a verdade. Ela recebe o selo do Espírito Santo, já lemos aí, não já? Temos também exemplo lá do malfeitor que estava lá na cruz, à direita de Cristo. Ele se arrependeu, ele foi selado lá mesmo pelo Espírito Santo, lá na cruz. E ele começou até a evangelizar o que estava ao lado da esquerda, dizendo: olha, nós estamos pagando o que fizemos, mas esse justo não. Quer dizer que foi o dedo de Deus, o Espírito de Deus, já foi diretamente no homem que estava crucificado ao lado direito. Aí ele também, mas outro testemunho, que ele foi selado com o Espírito Santo, é porque ele chamou Jesus de Senhor. Olha que coisa linda a palavra. Tudo tem o seu significado e a chave. Ali ele expressou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E os irmãos e as irmãs que já sabem a resposta, não é? O que ele disse?
hoje estarás no paraíso. Jesus estava crucificado, mas Cristo, a unção, a carne estava crucificada, prestem atenção. Em forma de ser humano, Jesus estava crucificado, mas como Deus, ele estava na unção. E a unção não se mata. A unção de Deus ninguém mata. Somente a carne morre. Então quem estava ali na cruz é a parte que morria, como morreu. Mas a unção estava no paraíso. Glória a Deus. E estava juntamente com o Pai. Sempre foi assim. Então por isso que quando nós cremos na palavra da santificação, a gente não é de nós mesmos. Não é porque somos bons. Não é porque somos merecedores, é porque Deus é bom. Ele gosta de beneficiar quem tem desejo de ser beneficiado. É uma realidade. A outra bênção, e até comentei, é bom reforçar. Quando a pessoa recebe a Cristo, ela está santificada pela palavra, então Deus manda uma comissão de anjos para estar à volta de cada um, antes que a pessoa peça. Compreender? Por que é antes que a pessoa peça para mandar anjos? Porque aí a verdade já inclui também. É como você for fazer uma viagem, um turismo, e comprar o pacote pronto. Você tem direito em tudo, não é a ida, a volta, o alimento, a dormida, não é isso? O passeio, assim por diante, naqueles locais já determinados, já programados, tudo com aquele preço que pagou. A salvação é assim, Jesus pagou o preço lá na cruz, glória a Deus! E nós temos direito a tudo aquilo que um salvo tem. Não é mais necessário fazer sacrifício para receber benefício, porque o benefício é integral. E Jesus, o Senhor da glória. Por isso que é bom a pessoa aprender, porque às vezes a gente observa uma expressão emocional. É perigoso. A expressão por pensamento não é confiável. A expressão por sentimento também não é tanto assim confiável. Mas quando entramos no sentido da interpretação da palavra, aí já traz uma explicação racional. Para evitar algo que a Bíblia está falando de uma maneira e a pessoa diz, Deus está me falando assim. Você vai olhar, não é. Vocês estão compreendendo? Então a razão é o ponto essencial da coisa certa, que conserva os princípios fundamentais da doutrina de Cristo. E o foco é a salvação. Que Jesus veio justamente para isso. Quem está compreendendo? Então nós precisamos ter o selo com consideração, porque aí você não vai, a Bíblia está falando assim, mas Deus falou com alguém para fazer assim. Então você olha aqui, a pessoa está usando a emoção dela para confundir com a razão que está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E por isso muitos têm até mesmo que acontecido até morte. Gente, eu sabe disso. Eu me lembro, uma pessoa conhecida, vizinho da gente lá, e ele foi suspeito pelo patrão. Isso não quer dizer que ele estava fazendo coisa errada, mas o patrão suspeitou. E ele sofreu aquela ameaça, e ele afastou-se do trabalho. Mas ele chegou perante uma pessoa, na igreja, e a pessoa disse para ele, olha, Deus já te deu a vitória, você já está vitorioso, prossiga, tenha confiança, que ele já te deu a vitória. Aí ele pegou o veículo, foi trabalhar, chegou lá na posição de trabalho, sequestraram ele e mataram no matagal do pastor Rafael.
Por quê? Porque ele estava sob aliança e precisaria resolver o problema como deveria. Mas a outra pessoa diz que se vê muito no nosso meio. Não são poucos, não. São muitos. Vai porque isto vai dar certo. E o rapaz foi e lá foi sequestrado e morto. Então, quando eu falar a palavra, é Espírito. É como exemplo, eu dirigi uma igreja há 10 anos, de 80 a 84, na Bartericanduva. E uma jovem apareceu grávida. Aí fomos lá fazer a visita, saber da ocorrência. Por que isso? Ela cheguei e disse, não, é porque eu fui num determinado local, ela falou que não vigília, e lá eu fui revelado que Deus estava cumprindo o meu desejo, que a minha bênção estava segura. Mas tem pessoas que a sensibilidade dela é fraquinha, a mente é muito fraca, ela não sabe caminhar sozinha, precisa estar com um conselheiro verdadeiro para estar orientando ela, sim ou não. Aí, nesse sentido, ela levantou a mão, qual é a atitude? Ela estava namorando um homem casado e, sem entendimento, pedindo a confirmação a Deus. Meu Deus mesmo. Você vê por que precisa se ensinar? Aí aparece lá a pessoa dizendo, Deus está me falando que essa bênção que você está pedindo já está desconcedida. Então ela foi, Deus te mandou fazer isso. Mas a Bíblia não manda, né? Mas na visão emocional, a pessoa, é isso que é o perigo de hoje. E não são poucos, não. Se for falar de exemplos que fora da verdade, a pessoa está fora da verdade e pensa que está na verdade. Analisa bem, isso é coisas terríveis. Por isso que nós temos que ter um ensinamento que ele ajuda nós a vivermos com o nosso domínio próprio. E temos também a Bíblia para esta palavra como um livro de defesa da nossa fé pessoal. É uma realidade. Então são passos que vêm ocorrendo, e traz prejuízo. Outro também exemplo, a pessoa que estava grávida, a irmã, e foi dito, olha, é uma menina. Aí ela comprou berço com efeito de menina, tudo. Mas quando nasceu Daniel. Desviou o profeta, o pai e a mãe. Compreendeu que uma situação está pior? Às vezes o povo quer ver mais envolvimento. O povo quer ver mais entrar para PIP, sai daqui. Um exemplo, a irmã está me ouvindo? Precisa sair daqui e cantar no seu ouvido? É o que se vê muito hoje. E Jesus chama isso, não eu, mas a Bíblia chama isso de loucura. Que as roupas ficarão de fora. Então, a irmã, ou a Nani, ou qualquer pessoa está ouvindo. Jesus pregava sentado, ele não se levantava para falar do ouvido de cada pessoa, mas ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, Deus, que beneficia. Essa é a parte estrutural do ensinamento que nos traz a verdade. Esta é a verdade que traz a palavra de Deus. Para não confundir a razão com a emoção, com o pensamento ou com o sentimento. Você vê muito isso. Então vamos avaliando a época que nós estamos vivendo. Então nós somos abençoados através da bênção sacerdotal, em Cristo somos sacerdotes. Eu vou fazer marcar aqui um compromisso de tempo fechado para obter uma vitória. Mas aqui mesmo no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, não sei se alguém quer ler. Alguém quiser achar por bem, pode ler. A Efésios capítulo 1, versículo 3. Pode ler? Tem alguém? Pode ler.
Está cheio de crentes dizendo, eu espero a bênção não vem, é 4 vencimento, irmãos. O que precisa é cautela e no momento certo Deus encaixa, já está preparado. Pode até anotar aí. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, por causa da santificação da verdade. Amém. Agora tem pessoas que até ensinou, olha, essa vez você está esperando e nunca vem. Assim você vai ser abençoado, mas você já é abençoado. As insinuações são muitas e são graves. Tanto tempo que eu espero essa bênção e não vem. Olha, não vem. Quando a pessoa recebe a palavra, que na prática da santificação, a palavra já traz o contentamento com aquilo que ela é. A palavra já nos traz o contentamento com aquela mesmo contentamento, aquela mesmo senso de piedade que a palavra tem. Então a pessoa está contente, ela pode aceitar Cristo, um pouco mais humilde, mais pobre, vamos dizer assim. Depois ela está contente com aquilo que Deus já deu, a salvação. É a riqueza principal. E por fim, ela pode ser mais beneficiada com riquezas materiais, mas ela está contente também com a riqueza que Deus deu. Mas ocorre o caso de a pessoa não ficar mais rica, só que ela está contente porque essa riqueza aqui que Deus deu com base na oração sacerdotal e o sacrifício realizado lá na cruz, é a bênção que leva as pessoas a viver contente com Deus, com a pessoa e com o próximo, que é por quê? A santificação, ela tem como base paz. Está compreendendo? Santifica-os na palavra. Atua na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora vamos analisando os benefícios que traz a verdade. É um remédio pleno contra a ansiedade, principalmente a generalizada. Estou ansioso. Então não está bem compreendida referente àquilo que a pessoa aceitou, que é Cristo, Senhor da glória. A ansiedade ela é contra a confiança. E a ansiedade generalizada, como sabemos, é uma das doenças mais graves dos séculos presentes, é o que vai cada momento mais debilitando, enfraquecendo a mente do ser humano. Porque isso só sucede quando a pessoa tem algo, ou ela vê algo por pensamento próprio. E não funciona a palavra. Agora aqui, o apóstolo Paulo já distribuindo a palavra para a igreja estrangeira em Éfeso, na Ásia Menor, na época. Ele já explicou, olha, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. E nós sabemos que a bênção espiritual, ela vai na frente da material. Estão compreendendo? A bênção espiritual, ela nos tira aquele excesso de preocupação com o futuro. Dia de amanhã, devido ao contentamento ser exatamente suficiente. Porque a palavra diz que a verdade é a palavra, e Deus nos salvou demonstrando riqueza espiritual. Olha o que ele está referindo aqui no livro de Efésios, capítulo 2, e versículo 7, diz a palavra de Deus. Primeiro, versículo 6, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, nos fez, diz aqui a palavra de Deus, nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos sentados lá na glória. O corpo está aqui em fraqueza,
mas o Espírito, na virtude da fé, estão sendo dados como um homem mais rico e mais justo, mais belo, mais manso, mais humilde, mais misericordioso de todas as épocas. Estamos com Ele. Glória a Deus! Ele sentado em lugares celestiais em Cristo, versículo 7, diz para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, diz aqui, é para conosco em Cristo Jesus. Versículo 7. Analise quando você crê, aí você vai crescendo, entra na igreja, crescendo. A igreja é o local de oferecer a Deus o sacrifício que Deus mais se agrada. Qual é? Confraternizar, honrar um a face dos outros em Cristo, se chama confraternizar, e testemunhar, como a irmã testemunhou, outros louvou, usando o fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor. É um dos sacrifícios mais agradados a Deus. Por isso que você pode, nós, temos esse direito de sentir edificados por Ele, pelo Senhor da Glória, de uma maneira toda especial. Aí o apóstolo, na prática, ele se Paulo era poliglota. Quem sabe o que é poliglota? Poliglotas são pessoas que falam vários idiomas. Ele chegou na Grécia e perguntaram a ele: tu falas o grego? E ele respondeu em hebraico, que é muito mais difícil. Quando Paulo respondeu em hebraico, o maior silêncio houve e admiração. Esse homem é um homem preparado. Segundo a história do personagem, história biográfica, ele falava cerca de 7 idiomas. E nessa posição, o andamento humano, que tem essas graduações, como chama o título mesmo? Pessoas, poliglota, não é? Pessoas que falam muito, aquele lá, o Premier, não é? Premier, autoridade alta, de alta posição. Mas geralmente as autoridades dessa alta posição são ricas. Porque tem muita oportunidade e ela se dedica. Não é contra Paulo, estou dizendo contra Paulo. Agora, Paulo, com toda aquela graduação, o maior contentamento dele era a salvação. Vamos avaliar aqui já, que a pouco terminaremos, que em Timóteo 6, vamos analisar a palavra de Deus. Esse é um homem rico, um homem formado em muitos idiomas, sábios, criado aos pés de um grande mestre, da nome Gamaliel. Mas a salvação, ele entendeu que para ele já estava o suficiente. Poderia trabalhar, poderia continuar, mas o trabalho dele agora era íntegro no Evangelho da graça de Deus. Aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 7. Encontraram? Timóteo 7. Eu quero ler o versículo 6 também com os irmãos, que a Bíblia é a nossa regra de fé em Cristo Jesus. Crê nas Escrituras para que tenha vida eterna e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz o versículo 6 do capítulo 6 de Timóteo. De fato, é grande a fonte de lucro, a piedade com o contentamento. Quer dizer, piedade é o amor verdadeiro, mas tem também a falsa piedade. Tem 2 tipos de piedade, a verdadeira e a falsa. Aqui Paulo está falando da verdadeira piedade, mas
agora o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Estamos tendo, versículo 8, tendo, porém, o alimento e vestimentos, e estaremos com isto contentes, porque estamos com o vestuário, conforme a tradução, estamos com isto contentes, justamente. Mas a falsa piedade é aquela que induz a fé dos simples. Se você fazer isso, você vai ficar mais rico, você é pobre, porque já ouvi pessoas dizer assim, já ouvi, a pessoa é pobreza, é sinal de falta de fé. É pregação de heresia, é heresia. E pregadores famosos, donos de grandes ministérios, já ouvi dizer a história. Você não tem fé nem para ser rico. Compreenderam que a palavra, se você não olhar, não tiver mesmo referência por ela, a inversão da palavra, ela leva a pessoa a uma confusão terrível. Agora ele está referindo aqui, no versículo 4 também, ele está falando o mesmo. Sabemos, nada sabe, mas aqui fala a pessoa que se afasta da sã doutrina, traz as contendas, as palavras. Versículo 4, sabemos, soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, e das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas e maliciosas, diz aqui a palavra de Deus. E aí essa visão gananciosa é que leva a pessoa a não receber a palavra como se deve, e a pessoa ela se torna uma pessoa enganada pelos seus desejos da carne, a adquirir além daquilo que Deus já prometeu, ou não compreender o efeito da salvação, diz a palavra de Deus. Aqui o apóstolo está referindo, tendo a aparência de piedade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, não é. A piedade falsa, ela pode trazer muita riqueza material para alguém, até um determinado tempo, mas depois tudo se torna a zero. Agora, a piedade com contentamento, como nós vimos no versículo 7, e o versículo 6 e 7, diz a palavra, no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo o quê? E a vestimenta, estamos com isso contentes. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está na prática da vida, que recebe a Cristo como verdade, já revelou a riqueza acima de todas as riquezas da terra, que é a riqueza do céu, no sentido espiritual. Não existe pé um salvo pobre. Está compreendendo? Por isso que quando Pedro dirigia a mensagem à igreja, ele não o ameaçava, não usava palavras ásperas, ele não aplicava dúvidas, mas ele tratava a igreja dignamente como a igreja eleita, ricos na graça. A graça não tem graduação específica. A graça de Deus ela tem só um nível de riqueza. Quem está compreendendo? É bom ter essa experiência, porque tem pessoas que talvez não sejam daquela maneira. Pode ser que seja. Ela usa o complexo de inferioridade. Pensando na igreja, quase ninguém olha para mim, outros olham com um gesto de reprovação, mas isso não é bom que a pessoa põe isso na mente, porque ela precisa compreender que a riqueza que Deus deu é a pessoa.
é a mesma que deu todos, a mesma riqueza. Existia um homem, o nome de Lázaro, mendigado. E era uma experiência, meu Deus, às vezes permite isso. Depois Lázaro morreu, e quem levou Lázaro para a glória? Hã? Pois é. E quem leva qualquer salvo para a glória? Hã? Pode falar forte porque é importante. São coisas que impactam nossas vidas. Os anjos, pode falar forte. Faça como os torcedores quando o time deles ganha, eles ganhou! Não é assim? Agora para Cristo, nosso candidato é eleito. Glorificado é o nome dele, forte. Porque o ensinamento dentro da razão, ela traz inspiração. Inspiração plena. Aí nós temos certeza. Quando for levados para a glória, não iremos só, iremos acompanhados com quê? Toda a comitiva de anjos, glória a Deus! É a maravilha que precisamos, é crer. Será que é assim? Não. O tom de resposta não pode expressar, será que é assim? É os anjinhos. É os anjinhos ali pequenininhos. Não, é os anjos poderosos de Deus. Enviados para os que são santificados através da palavra de Deus. Santificado porque santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra, como estamos comentando, em torno da palavra, cita aquela palavra de Salmos 47, o Senhor é socorro, foi 46, e o que mais? E fortaleza, bem presente na hora da angústia. Ele não chega. Ele não chega em lugar nenhum. A santificação, já que nós conhecemos quem é Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência, a mutualidade de Deus, ou seja, a mutualidade de Deus, ele não chega em lugar nenhum, ele não muda, ele não desloca, mas ele é presente em cada coração. Glória a Deus! Ele não chega na igreja, ele é presente na congregação solene dos salmos. Ele é. Por isso que o salmista expressou, ele é o meu pastor, estando presente. E na correção de português significa, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não falta e não faltará. Nem agora no presente e nem no futuro, o Senhor da glória quebra o seu propósito de salvação. Quem compreendeu? Será que precisa ensinar? A gente precisa aprender ou não? Eu estou com 3 dias que não santifico. Não existe isso. Você está santificado através da morada da palavra de Deus em nós. Entendeu? Agora tem a maneira de santificar nos paralelos. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja. Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? É um culto de ação de graça em santificação a Ele e Ele nos santifica, os nossos corpos santificados. Então nós estamos prestando aqui na igreja culto de um culto de consagração. Por quê? Porque saímos dos nossos lares, deixamos momentos ali de descanso a mais, de fazer algo, e estamos aqui apóstolos lá adorando a Deus. Se chama culto de consagração. E todos os cultos, eles são classificados assim. Culto de o sacrifício de corpo presente em confraternização uns com os outros. Aí vem solução de problemas que já está preparado,
vem a porta de emprego aberta, já está preparado, assim por diante. Restituição de ânimo também aparece, surge porque já está tudo preparado, no momento certo, Deus só aplica. Então você não vai mais fazer sacrifício para receber um benefício. Ele vai somente permanecer consagrado a Deus e crer em Deus através da sua palavra. E no resumo desse trabalho tão importante sobre verdade, o tema é verdade, chama a palavra-chave. Nessa verdade, o selo do Espírito Santo está conosco. Vamos concluindo aqui, lá em Romanos 8,16. Quem quiser abrir a sua Bíblia, abra. Aleluia! Romanos capítulo 8, verso 16.